Olá, tudo bem? Eu sou Josi Cristofolini, eu sou especialista em reprogramação mental e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a questão da depressão e falar um pouco da minha experiência também, porque eu também já desenvolvi um quadro depressivo, eu também desenvolvi síndrome do pânico e graças a Deus hoje eu consegui me livrar disso. Claro que nós precisamos manter sempre em alerta, cuidando dos nossos pensamentos, porque são os nossos pensamentos e o nosso olhar para o passado que muitas vezes faz com que nós nos tornemos hoje depressivos. Só que existe uma diferença, às vezes você está num estado depressivo e aí você vai ao médico porque você não consegue mais força, mais ânimo, mas você mesmo não consegue se ajudar porque é difícil às vezes você se sentir além do estado que você está sentindo naquele momento depressivo. Aí o médico diz que você é depressivo e que você vai precisar tomar remédio para o resto da vida. Hoje, para você ter uma ideia, os antidepressivos são os químicos que mais causam dependência no planeta. Porque é muito mais fácil remediar do que resolver a situação. Por que você está depressivo? Porque se você parar para olhar, quando você se sente dessa maneira, né, fisicamente, depressivo, triste, sem ânimo, começa a sentir sensações até físicas, que é isso que eu sentia quando estava com síndrome do pânico, ia para o médico e não tinha nada, no meu corpo estava perfeito, mas isso no começo, se você vai levando isso muito adiante e não busca ajuda, isso pode se tornar realmente uma doença física. Mas aí você acredita que aquilo você vai ter que tomar remédio para o resto da vida, porque imagina só, a indústria farmacêutica ela não vai comemorar quando ela começar a vender menos antidepressivos, e não tem como ela vender uma transformação interior sua embalada num pacotinho, né? Não se vende comprimido de transformação emocional. Então é muito mais fácil você remediar. Mas na minha experiência, isso eu compartilho com vocês, porque foi uma fase muito difícil, onde principalmente com a síndrome do pânico me deixava sem vontade de fazer as coisas, sempre com medo, sempre sem empolgação para a vida, mas eu sempre tive muita vontade de crescer, de evoluir, então eu busquei dentro de mim uma maneira de me transformar, de me trabalhar sem os antidepressivos. E é um processo, só que é o que eu estava dizendo anteriormente para vocês. O que você faz para se sentir depressivo? Porque querendo ou não, às vezes isso você pode dizer assim, mas não é verdade, eu tô me sentindo assim. Se você se observar anterior ao momento que você começou a se sentir depressivo, você ficava pensando em algo. Qual é o pensamento que te tornou assim como você está, depressivo? Então você precisa começar a trabalhar o seu passado. Como assim o meu passado? Você precisa olhar o teu passado de uma maneira diferente, porque o depressivo, ele olha muito para o passado. O ansioso olha muito para o futuro. Então se você está depressivo, é porque você alimenta um pensamento na tua mente. Esse pensamento gera uma química, isso é químico, é algo químico, por isso que você se sente mal, você se sente sem energia, você sente a mão suar, você sente o coração palpitar, você sente sono, porque os seus pensamentos criam sentimentos. E aí você vai alimentando isso, sentimento cria mais pensamento, quanto mais você pensa, mais você sente, quanto mais você sente, mais você pensa. E isso acaba se tornando, o seu corpo torna-se sua mente. Como assim? Quando você alimenta muito isso, o seu corpo ele já fica dependente daquela química dos hormônios adrenais, que são os hormônios do estresse. Então o seu corpo sente necessidade daquela sensação de tristeza. Você está dependendo quimicamente dos seus pensamentos, né? Algo que ocorreu na tua infância, algo que ocorreu no teu trabalho, aquela briga que você teve com o familiar, aquele divórcio.
todas essas coisas que você viveu no passado e que você não resolveu e que você continua a reviver, ressignificar, o nosso corpo, a nossa mente, ela não sabe o que é real do que é imaginário. Então, quando você pensa em algo, o teu corpo entende como se você estivesse vivendo aquele momento. Então, imagina só, uma pessoa que está com um problema que ela não consegue enfrentar, porque isso causa, é uma das causas grandes da depressão, é você ficar colocando uma pedra por cima, e você não resolve, você vai deixando aquilo, e vai deixando aquilo, e aí você vai revivendo aquilo, e você vai adoecendo. Então, ficar bravo com as pessoas, ter ira, ódio, é tomar veneno e esperar que o outro morra. Vamos pensar dessa maneira. Então, você precisa parar de olhar para o teu passado. Só que, às vezes, nesse momento de depressão, você está se sentindo tão sem empolgação para a vida que você não consegue dar um passo para frente. Você não consegue mais fazer nada. Olha a grandiosidade da tua vida. Olha como você é um presente para esse universo, um presente para a vida dos teus familiares. Só que você tem que entender que esses pensamentos e essas sensações físicas que você tem no teu corpo não é algo que não é algo normal, não é para ser assim. Você não é uma pessoa depressiva, você foi criando esse teu estado depressivo conforme os pensamentos que você foi tendo ao longo da vida. Tome a atitude de mudar os seus pensamentos, se apaixone pela tua vida. Olhe para trás como coisas que aconteceram para que você se tornasse uma pessoa muito melhor agora. Porque se você ficar olhando para o passado, remoendo o passado, sentindo dor naquilo, às vezes as pessoas que te ofenderam, as pessoas que fizeram algo que te magoou, essa é a maneira com que elas achavam correto. Quando a gente aprende a olhar para o outro de uma outra maneira, que não seja aquela que nós estamos acostumados a querer que o outro faça, a gente começa a entender que às vezes o que você está sofrendo e o motivo pelo qual você está sofrendo nada mais é do que uma criação da sua mente. Então não espere chegar num ponto máximo aonde você vai ter muita dificuldade para conseguir dar o passo à frente. Você vai precisar de ajuda. Não hesite em pedir ajuda. Eu quero mudar essa sensação que eu estou sentindo no meu corpo. Porque a depressão, ela causa sensações físicas. Eu sei disso porque eu já tive essa experiência, mas eu consegui reverter isso. Claro que existem momentos que você vai precisar tomar remédio, mas eu consegui fazer isso sem remédio, porque a minha paixão pela vida é grande demais. Eu não carrego ninguém nas minhas costas. Eu não carrego ninguém comigo. A minha vida, os meus sonhos, quem é responsável sou eu. Então eu preciso tomar a decisão de querer mudar, de fazer algo diferente. Levanta, se anima, coloca uma boa música, faça aquilo que você gosta de fazer, não importa se alguém está achando bacana o que você gosta de fazer ou não, faça. Pare de viver a tua vida olhando para o que os outros pensam de você. E esse é um dos grandes segredos que eu usei para que eu conseguisse mudar a minha vida. Primeiramente, estudei muito sobre as funções da mente, sobre como que funcionam os meus pensamentos, que os meus pensamentos geram sensações químicas no meu corpo, que meu corpo fica viciado na química do meu cérebro, então ele acaba atraindo mais daquilo que eu não quero para mim, para que eu realmente mostre, Josi, essa é você, então você precisa mais disso. Então eu tomei a decisão de não querer mais isso. Procurei algumas terapias, que isso é muito importante, Reiki, e faço muita meditação. Você ainda não sabe fazer meditação sozinho? Entra no YouTube, coloca lá meditação guiada, faça, sinta que você está bem antes de você resolver o seu conflito interno. E eu tenho certeza absoluta de alguém que já passou por essas experiências. Foram momentos muito difíceis na minha vida, mas que hoje eu digo que eu só passei por isso para poder ajudar as outras pessoas a também conseguirem passar por isso de uma maneira muito mais tranquila, que não cause tanta dor. Dê o primeiro passo. Se precisarem de mim, estou aqui à disposição. Um grande abraço e
Você é responsável pela tua vida. Não carregue as pessoas nas costas.